Então, oi, Potira. Vamos fazer a revisão juntos aqui do relatório do ACSAF. Cabeçalho. Acho que a gente deixar preenchido assim já foi um pequeno passo, mas considerando que são muitas crianças, é um pequeno adianto, né? A ACSAF iniciou o ano presente nas rodas de conversa, sempre participativo. Gosta de interagir, contribuindo com seus conhecimentos e ideias. No início do bimestre, em português, apresentou ter muitas ideias, mas tinha dificuldade de organizá-las por escrito. Sempre antes de um mas, já pode ter isso como regra, vai uma vírgula. Então, vamos colocar aqui, tinha muitas ideias, vírgula, mas tinha dificuldade de organizá-las. Esses usá-las, fazê-las, bebê-las, comê-las, limpá-las, antes do hífen sempre vai rolar um acento agudo, muito raramente não. E no caso do elas, aí o circunflexo, né? Mas antes desse hífen aqui, sempre vai rolar um acento, quase sempre. Organizá-las por escrito. Ler pausadamente com omissão, aí ler, né, seria ler, porque ele lê, né? E não ele ler. Então, esse ler com acento, inclusive. Lê pausadamente com omissão de sílabas e muitas vezes demonstra não compreender o que foi lido. Ótimo. Matemática. Apresentava dependência para realizar problemas matemáticos como contas básicas de adição e subtração, como também interpretações simples. Tá bom, mas a gente pode melhorar um pouquinho. Matemática, 2 pontos. Apresentava dependência para realizar problemas matemáticos com contas de adição e subtração. Aí, vírgula. Como também interpretações simples, como também em fazer interpretações simples, né? E vamos ver como fica. Beleza. Lê pausadamente com omissão de sílabas e muitas vezes demonstra não compreender o que foi lido. Acho que pode colocar, para não ficar tão seco assim, matemática 2 pontos, pode colocar um em matemática, beleza? Em matemática, aí pode tirar os 2 pontos. Os 2 pontos faziam sentido quando estava só matemática mesmo. Mas assim acho que fica matemática. Vírgula. Em matemática, apresentava dependência para realizar problemas matemáticos com contas básicas de adição e subtração, né? Como também, ou aí nesse caso pode usar o bem como, né? Fica bom. Bem como, aí pode tirar o também, que acho que fica, são opções, acho que fica mais usual. Bem como em fazer interpretações simples. Beleza. Em matemática, apresentava dependência para realizar problemas. Aí não precisa dizer que é problemas matemáticos, porque você já está falando lá no começo que é matemática, né? Aí fica assim. Deixa eu destacar aqui. Em matemática, apresentava dependência para realizar problemas com contas básicas de adição e subtração, bem como para, né? Para fazer interpretações simples. Vamos ler. Em matemática, apresentava dependência para realizar problemas com contas básicas de adição e subtração, bem como para realizar interpretações simples. Beleza. Vou trocar o fazer por realizar. São palavras sinônimos, mas que soa melhor, né, quando você está lendo. Pronto. Última leitura. Em matemática, apresentava dependência para realizar problemas com contas básicas de adição e subtração, bem como para realizar interpretações simples. Pronto, viu como ficou bem redondinho? E aí, esse é a chave do segredo, assim. Revisão e reescrita várias vezes no mesmo período, no mesmo parágrafo, até chegar num ponto assim que você se dê por satisfeita. Transmitir a ideia é uma coisa, a gente transmite a ideia mesmo que o texto esteja meio, né, truncado. Se a pessoa que estiver lendo for uma boa entendedora, tiver boa vontade também. Mas como a gente está no exercício aqui de ficar expert na escrita,
para servir para o resto da vida em outras coisas também. Então vamos fazendo esse ajuste bem fino assim, beleza? Vamos passar para agora o segundo parágrafo, que é esse que apareceu em azul aí. Depois a gente precisa fazer uma leitura completa para ver se está tudo bem conectadinho, um parágrafo com o outro. Já vou fazer essa leitura desses dois aqui. Ó, a Kizaf iniciou o ano presente nas rodas de conversa, sempre participativo. Gosta, acho que eu não gostava, né? Porque a gente está falando que como ele iniciou, então foi lá no passado, né? A Kizaf iniciou o ano presente nas rodas de conversa. Não está tão fluido assim. A Kizaf iniciou o ano. Presente nas rodas de conversa, acho que esse presente é do tipo, ele estava lá ou ele estava tipo lá de copiar uma assim, né? Acho que com boa presença dá mais clareza no que a gente está querendo dizer, né? Com boa presença. Aí você vai perceber que o segredo da escrita é dizer aquilo que você já é capaz de dizer, e todo mundo tem essa capacidade, só que aí é uma escolha que a gente faz de palavras, e não você pode colocar de primeira a palavra que já vem na mente, assim, e depois, nesse processo de leitura e de reescrita, você vai fazendo a escolha do que casa melhor. A Kizaf iniciou o ano com boa presença nas rodas de conversa. Sempre participativo. A Kizaf iniciou o ano com boa presença nas rodas de conversa. Sempre participativo. Acho que termina esse período aqui. Aí vai ajudando a dividir o texto em períodos menores, fica mais fácil a compreensão. A Kizaf iniciou o ano com boa presença nas rodas de conversa, sempre participativo. Ponto. Gostava de interagir, contribuindo com seus conhecimentos e ideias. Ponto. No início do bimestre, em português, apresentou ter muitas ideias, mas tinha dificuldade de organizá-las por escrito. Maravilha. Lê pausadamente com omissão de sílabas e muitas vezes demonstra não compreender o que foi lido. Como a gente está falando lá do começo do ano, então vamos colocar esses verbos aqui todos no passado também, né? Lia, né? Pausadamente, com omissão de sílabas e muitas vezes demonstrava, só por uma questão de concordância, né? Não compreender o que estava lendo ou o que tinha sido lido, né? Ou o que estava sendo lido. Demonstrava não compreender o que era lido, acho que era melhor. Tira o que o cara chama de gerúndio, que era lido. Demonstrava não compreender o que era lido. E aí não confia muito nesse corretor, né? Tipo, dos próprios programas, não, porque eles não conseguem admitir várias coisas que são de acordo com o que é usual, com a gramática técnica. Lia pausadamente com omissão de sílabas e muitas vezes demonstrava não compreender o que era lido. Em matemática, apresentava dependência para realizar problemas com contas básicas de adição e subtração, bem como para realizar interpretações simples. Pronto, aí acho que a gente tem um parágrafo redondinho. Demora um pouquinho, mas é um exercício. É isso mesmo que a gente faz. E aí os próximos vai ficando cada vez mais rápido, porque a gente vai pegando o know-how. E depois de um tempo, isso vira uma habilidade já inerente à sua capacidade de escrita, assim. E mesmo assim, depois de muito tempo, fazer a releitura e a revisão é algo indispensável. Tanto que, para sempre, nos concursos, por exemplo, vem geralmente uma folha de rascunho e depois uma folha de texto definitivo, né? Já entendendo que de primeiro a gente lança a ideia e depois a gente faz um outro texto organizando elas definitivamente. Vou ler o parágrafo todo e passar para o próximo. Esses dois aqui. Para ver se um parágrafo fica bem conectado com o outro.
A Kizaf iniciou o ano com boa presença nas rodas de conversa sempre participativa. Gostava de interagir, contribuindo com seus conhecimentos e ideias. No início do bimestre, em português, apresentou ter muitas ideias, mas tinha dificuldade de organizá-las por escrito. Lia pausadamente com omissão de sílabas e muitas vezes demonstrava não compreender o que era lido. Em matemática, apresentava dependência para realizar problemas com contas básicas de adição e subtração, bem como para realizar interpretações simples. Construir significados para os valores da escola. Estabelecer regras. O que é esse construir significados? Eu sei, né? Mas quem está lendo ainda, uma outra pessoa, por exemplo, não sabe. Então a gente tem que introduzir esse parágrafo aqui, contextualizando ele, né? É o que foi? Foram objetivos do bimestre? Eu imagino que sim, né? Então vamos ver como que a gente pode introduzir aqui esse parágrafo aqui. Foi objetivo do bimestre? Pode colocar assim, foi objetivo do bimestre. Aí sim. Foi objetivo do bimestre construir significados para os valores da escola, estabelecer regras e combinados com o objetivo de proporcionar bom convívio, estruturação da identidade. Estruturação da identidade. Acho que aqui nessa identidade como, estruturação da identidade como, a ideia é essa, mas tem que ficar de uma outra forma aqui. Foi o objetivo do voltando. Aqui. Foi o objetivo do bimestre construir significados para os valores da escola, estabelecer regras e combinados com o objetivo de proporcionar bom convívio. E acho que pode colocar um i aqui, né, um e, e realizar a construção da identidade. A construção da identidade. Realizar combinados com o objetivo de proporcionar bom convívio e realizar a construção de identidade, do projeto de identidade, né? Projeto de identidade, o qual contou com, acho que compreendia, né? Realizar a construção do projeto de identidade, que previa, ou que compreendia, né? Vou colocar o previa, que é mais simples. Que previa entender. Pode deixar os dois pontos. Pode deixar direto se quiser entender onde estou localizado, quem sou, mas se quiser deixar os dois pontos também pode. Mas antes da gente seguir, deixa eu só voltar aqui para observar uma coisa, né? Foi o objetivo do bimestre construir significados para os valores da escola, estabelecer regras e combinados com o objetivo de proporcionar bom convívio, realizar a construção do projeto de identidade, que previa, acho que os dois pontos aqui, que previa dois pontos, entender onde estou localizado, quem sou. Se tinha mais coisas, acho que a gente colocaria uma reticência, ou colocaria onde estou localizado, e não colocaria o interrogação aqui. Vou explicar agora do porquê. Que previa entender onde estou localizado e quem sou. Se tinha outras coisas, coloca entre outras coisas, caso não queira mencionar. Entre outras coisas. Tira. Construção do projeto de identidade que previa entender onde estou localizado e quem sou, entre outras coisas.
Beleza? Por que eu não coloquei a interrogação? Porque, na verdade, você não está perguntando mesmo. Você está falando para alguém, né, qual que era o objetivo, o que você queria, o que pretendia o projeto. Né? É entender quem eu sou, é onde eu estou localizado. Então, não precisa da interrogação. Você viu que aqui, no texto original, vou até voltar lá, depois de ponto e vírgula, a gente estava colocando a primeira palavra com letra maiúscula. E eu tinha deixado o texto já sugerido assim. Usualmente, a gente não coloca letra maiúscula depois de ponto vírgula. Quando é uma citação, e eu queria, naquele caso ali, dar um destaque, né, para observar, mudou mesmo, são várias coisas que a gente está colocando aqui, também não há uma restrição de dizer que não pode. Não pode. A risca, tipo, é melhor não colocar. Se eu for fazer uma redação oficial, não colocaria. Mas se você colocar, também tem um fim de tipo, dar um destaque ali e não desabona também. Não, assim. Não precisa voltar, não. Mas aí o que é legal é ou coloque em tudo ou não coloque nenhum. Ficar alternando, acho que não é legal, é isso. Beleza? Então, até aqui acho que a gente já ficou pronto. Vamos seguir. Foi o objetivo do bimestre construir significados para os valores da escola, estabelecer regras e combinados com o objetivo de proporcionar bom convívio, realizar a construção do projeto de identidade, que previa entender onde estou, acho que pode deixar aqui nesses dois pontos, que previa entender onde estou localizado e quem sou, entre outras coisas. Fica mais direto, fica mais fluido. Beleza? Os comentários ele interrompe o entendimento do texto, né? Por isso que eu fico voltando para ler outras vezes. Né? Vou voltar só daqui. Que previa entender onde estou localizado e quem sou, entre outras coisas. Sondagem sobre o momento de aprendizagem em qual a criança se encontra. Acho que precisa introduzir de novo isso aqui também, esse sondagem. Né? Porque a gente está falando, foi o objetivo do bimestre, mas só que como eu falei que foi o objetivo do bimestre lá no começo do parágrafo, e depois disso eu já falei um tantão de coisa, acho que retoma. Ainda estou falando sobre os objetivos do bimestre, então coloca de novo aqui alguma coisa. Eu vou ler tudo de novo agora. Opa, foi mal aqui. Foi o objetivo do bimestre construir significados para os valores da escola, estabelecer regras e combinados com o objetivo de proporcionar bom convívio, realizar a construção do projeto de identidade que previa entender onde estou localizado e quem sou, entre outras coisas. Também, acho que aí um também já resolve, né? Porque aí esse também, se você quiser colocar também foi o objetivo, mas aí já não precisa, porque se você fala também, você já remete lá ao começo do parágrafo. Também. Também, 2 pontos. Também. Pode ser, também. Sondagem sobre o momento de aprendizagem em qual a criança se encontra. Acho que o momento de aprendizagem de cada criança, porque na verdade é qual ela se encontrava, né? Que ela é o bimestre que já passou. O momento de aprendizagem de cada criança. Vai observando que não é uma diferença muito grande da forma como você colocou. Que eu estou usando as mesmas palavras que você já tinha colocado. E o que eu estou fazendo, na verdade, é enxugando, tirando algumas coisas. Em alguns lugares acrescenta, muda e tal. É esse o processo assim, de revisão. Normal. Tá, sondagem sobre o momento de aprendizagem de cada criança. Revisão. Acho que pode ser revisão, mas acho que revisão. Revisão em matemática. Como a gente está botando ali não usar a letra maiúscula assim, então lá vão ter. Revisão em matemática, adição, subtração. Ficaria mais bem colocadinho revisão em matemática dos conteúdos de, né? Vou colocar de adição, subtração. Acho que situações, problemas, acho que os antigos problemas matemáticos, né? Mas problema só remete a problema, né? Então, tipo, a situação problema já tipo, ameniza um pouco essa ideia do problema.
tem sido mais usual, assim, que é uma situação, um problema que sugere que tem uma situação aqui e eu preciso resolver ela, né? É só uma situação. Adição, subtração, situações matemáticas. Acho que é situações problemas, né? Situações problemas. Atenção, situações problemas. Adição, subtração, situações problemas envolvendo as operações e quadro de valor de lugar. Operações de quadro de valor de lugar. Acho que aí introduzir uma rotina, Aí para finalizar, coloca ainda teve isso, ainda introduzir uma rotina estruturada em relação ao hábito de ler. Poderia ser um bem como, coisa assim que já remete, que faz aquela função de remeter ao que está lá no começo do parágrafo, né, que foi o objetivo, entendeu? Aí pode escolher alguma dessas palavras. Para finalizar é bom usar alguma dessas assim. Acho que tá uma joia. Vamos ler. Foi o objetivo do bimestre construir significados para os valores da escola, estabelecer regras e combinações com o objetivo de proporcionar bom convívio, realizar a construção do projeto de identidade, que previa entender onde estou localizado e quem sou, entre outras coisas. Também sondagem sobre o momento de aprendizagem de cada criança, revisão em matemática dos conteúdos de adição, subtração e situações problema. Acho que eu uni aqui, né? E situações problemas envolvendo as operações e quadro de valor de lugar. E ainda, ainda, beleza, acho que fica melhor assim, fica menos quebrado. Quadro de valor de lugar e ainda introduzir uma rotina estruturada em relação ao hábito de ler. Pronto, maravilha, acho que já está tininho. Vamos ver o próximo parágrafo. São vários parágrafos, né? Esse tutorialzinho aqui vai durar mais ou menos 1 hora. Mas de boa, 1 hora que vai durar para a vida toda. Vou voltar aqui. Deixa eu ver. Vou voltar aqui para ver como ele se conecta com o parágrafo seguinte. Também, né, foi objetivo também, sondagem sobre o momento de aprendizagem de cada criança, revisão em matemática dos conteúdos de adição, subtração e situações de problema envolvendo as operações e quadro de valor de lugar e ainda introduzir uma rotina estruturada em relação ao hábito de ler. Foi adotado através de uma rotina bem estruturada o uso dos dispositivos básicos da escola, como ficou bem conectadinho, está muito bom. Porque você está falando aqui, né, de introduzir uma rotina estruturada em relação ao hábito de ler. Aí você já começa o próximo parágrafo falando que foi adotada através de uma rotina, né, que foi mencionada ali no finalzinho do parágrafo anterior. Essas são conexões, maravilhosas. Foi adotada através de uma rotina bem estruturada o uso dos dispositivos básicos da escola. Aí 2 pontos, né? Vamos colocar o mais visual assim. Desculpa, foi eu que induzi vocês a isso, mas como a gente está fazendo uma formaçãozinha, né, sobre redação, vamos adotar o que é mais comum. Foi adotado através de uma rotina bem estruturada o uso dos dispositivos básicos da escola. Percepção, acompanhamento e avaliação do planejamento diário exposto no quadro. Beleza. É um dispositivo básico da escola. Roda de conversa inicial com os combinados do dia. Beleza. Contação de história e exercícios de reconto por meio da oralidade e da escrita. Aí fica fluido, não precisa da vírgula, beleza? Tá ótimo também. Produção de texto coletivo, reconto e escrita à sua maneira sobre filmes pertinentes ao que estávamos estudando em ciências humanas. Pré-história entre parênteses, beleza? O filme Os Cruz. Eu acho que tá bom. Detalhe aqui, vamos só ver aqui. Que bom que existem esses lugares para a gente fazer as observações, porque senão a formação, né, sobre escrita não aconteceria. É nesse sentido que com a criança também a gente entende que o que é chamado de erro em algum lugar, e nesse caso não é erro, e no caso da criança também não é,
é só uma oportunidade da gente aprofundar os conhecimentos mesmo. Ó, reconta e escrita à sua maneira. Essa é a sua maneira você está falando para alguém que está lendo, né? Então é a maneira, eu estou entendendo que é a maneira da criança, mas então aí é melhor colocar a maneira da criança mesmo, né? E não a sua maneira. Deixa eu voltar lá para você ver. Contação de história e exercício de reconto por meio da oralidade da escrita. Produção de texto coletivo. Reconto e escrita à maneira da criança, né? Então fica melhor. E aí vamos manter a regularidade aqui depois do ponto vírgula, letra minúscula. Reconto e escrita à maneira da criança. Aí o à maneira, ele é um acraseado, assim. Né? A moda. Eu fiz aqui um macarrão à moda italiana, à moda mineira. Fiz alguma coisa, esse é a moda, a maneira, ele vem com crase. Reconto e escrita à maneira sobre filmes pertinentes ao que estávamos estudando em ciências humanas. Beleza. Ciências humanas, a gente pode vir com... Pode ser. Dar um destaque aqui para ciências humanas e colocar com letra maiúscula, mas aí coloca humanas com letra maiúscula também. Ciências humanas, pré-história. Utilizando aí o filme ficou meio desconexo, né? Vamos ver como a gente coloca ele, dá uma cola nele aqui. Pertinente ao que estávamos estudando em ciências humanas, pré-história com o filme, ou utilizando o filme, né? Com suporte do filme, Os Cruzes. Aí é melhor, citando alguma coisa, alguma obra, é melhor colocar essa obra entre parênteses, assim, beleza? Quando estiver citando alguma coisa assim. Ao que estava estudando em ciências humanas, pré-história, utilizando o suporte do filme, fica melhor, né? Utilizando como suporte o filme Os Cruzes. Viu? Que é com a releitura que a gente fala, já tá bom, mas tem outra palavra que substitui essa e fica melhor. É esse o exercício. Para mim, tipo, a reescrita, a revisão, é a chave da coisa mesmo. Beleza, aí vamos manter a regularidade de letra minúscula aqui. Pode colocar na minha conta. Reconta e escrita à maneira... Esqueci de colocar da criança aqui, né? Da criança. Sobre filmes pertinentes ao que estávamos estudando em ciências humanas. A gente está falando de filmes, então são vários filmes. Aí aqui a gente citou só um, que é Os Cruzes, então é melhor colocar um por exemplo. Por exemplo, como suporte. Ciências humanas, acho que ali na frente, utilizando ciências humanas, utilizando como suporte, por exemplo, porque esse aqui é só um dos que foi usado, né? O filme Os Cruzes. Beleza, acho que contação de história e exercício. Vou voltar aqui para ler, para ver como está ficando. Beleza. Até os cruzes aqui, vamos ver. Contação de história e exercício de reconto por meio da oralidade da escrita. Produção de texto coletivo, reconto e escrita à maneira da criança. Acho que é melhor aqui. Criança. Tendo como suporte filmes pertinentes ao que estávamos estudando em ciências humanas pré-história, utilizando, por exemplo, por exemplo,
filme Os Croods. Beleza. A gente está falando do quê? Do que foi adotado, né? Através de uma rotina aqui, ó. A gente está falando disso aqui. A gente está falando do que foi adotado através de uma rotina bem estruturada. Né? Foi adotado através de o uso dos dispositivos básicos da escola. Percepção e acompanhamento e avaliação, planejamento, perigo, bororó, roda de conversa, contação de história, reescrita, reprodução de texto coletivo, reconto e escrita à maneira da criança, tendo como suporte filmes pertinentes ao que estávamos estudando em ciências humanas para a história, por exemplo, com o filme, acho que fica melhor assim. Por exemplo, quase sempre vai vir entre vírgulas também, por exemplo, com o filme Os Croods. Uso do livro didático, uso do livro didático, beleza. Está falando de quê? De suportes, né? Do livro didático. Acho que aí é melhor colocar entre parênteses. Uso do livro didático. Ou então colocaria direto. De ciências humanas, matemática, português e ciências da natureza. Ponto. Acho que ponto. Finaliza aqui que a gente está ficando bem grande o período todo. Né? Que essa história aqui começou lá atrás. Ó, vamos destacar aqui. Começou aqui. Opa, começou aqui. Quando já estiver ficando muito grande, sem chegar assim numa conclusão, é bom ir utilizando ponto final para poder ir ficando mais fácil para a pessoa que está lendo entender. Os Croods, uso do livro de ciências humanas, matemática, português e ciência da natureza. Aí começa de outra forma aqui. Né? Por meio de um horário semanal estabelecido coletivamente, foram organizados os estudos da semana. Realização de sondagem. Eu sei que são várias estratégias, né, que foi sendo adotadas. Esse parágrafo é bem grande, vamos demorar um tempinho aqui nele. Deixa, só para facilitar, depois a gente faz a formatação. Vou jogar tudo aqui para baixo. Vamos ver. Foi adotado através de uma rotina bem estruturada o uso dos dispositivos básicos da escola. Percepção, acompanhamento e avaliação do planejamento diário exposto no quadro. Roda de conversa inicial com os combinados do dia. Aí pode manter aqui. Contação de histórias, exercícios de reconto por meio da oralidade da escrita. Produção de texto coletivo. Reconto e reescrita à maneira da criança, tendo como suporte filmes pertinentes ao que estávamos estudando em ciências humanas. Por exemplo, o uso do filme Os Croods. O uso do filme Os Croods. O uso do livro didático de ciências humanas. Acho que nesse caso aqui eu colocaria de matemática, de português, que dá mais fluência na leitura, de português e de ciências da natureza. Não significa que estava errado, é melhor. Por meio de um horário semanal estabelecido coletivamente, foram organizados, acho que foram, né? Concorda melhor. Foram organizados estudos da semana. Acho que dá para colocar isso escrito de outra maneira, a mesma coisa. Quer ver? É esse trecho aqui. Às vezes, inclusive, quando eu estou escrevendo, eu destaco a coisa, depois eu junto de novo formatando. Quer ver? Só para ficar mais fácil. Por meio de um horário semanal estabelecido coletivamente, foram organizados estudos da semana. Eu colocaria porque a gente está falando de várias coisas ali, né? Então eu colocaria assim, ó, organização dos estudos para a semana. Aí sim, eu digo como. Primeiro eu falo da coisa, que é o principal, aí depois eu falo como é que essa coisa foi feita, entendeu? Estou só invertendo a ordem. Organização dos estudos da semana por meio de um horário semanal
estabelecido coletivamente. Ponto. É mesmo, acho que deve ter usado as mesmas palavras. E aí são esses detalhes assim que vai fazendo, tipo, você daqui um pouquinho tá com essa sensação de caramba, eu tenho segurança, eu não sou mais uma pessoa que escreve de maneira insegura ou que fica nervosa, ansiosa. Sair desse lugar para um lugar de uma pessoa que não, bota fé em mim. Eu conheço artimanhas, sacou? São esses detalhes que vai fazer a diferença entre, né, quem escreve tipo, de uma maneira potente para uma escrita que, tipo, digamos, dá conta só do recado, mas não apresenta tipo, uma potência assim. E o combustível já está dentro de todo mundo, é só a gente saber como organizar eles. Então tá, deixa eu ver só voltar um pouquinho. Né, que a gente está falando, foi adotado através do biriri bororó, de português, ciências humanas, organização do estudo da semana por meio de um horário semanal estabelecido, pré-estabelecido de maneira coletiva. Se você quiser colocar um ainda mais charmoso, coloca assim, pré-estabelecido, horário semanal pré-estabelecido coletivamente. Né? Aí continua. Aí pode colocar o ponto vírgula, realização de sondagem, aí organização de reagrupamento extra-classe com atividades adaptadas. Tá vendo aqui? Extra-classe está tudo certinho. O corretor está sinalizando ele. Quando sinaliza de azul é só tipo, não, tá de boa, mas talvez não seja o melhor. Quando tá de vermelho, diz que tá errado mesmo. Mas a escrita é uma coisa muito mais livre do que esses corretores admitem, assim. Guimarães Rosa, por exemplo, que é um dos maiores escritores do mundo, assim, tipo, se escrevesse no Word, a página dele escorreria sangue de tantas palavras vermelhas que iam aparecer. E não é um linguista, mas é um poliglota cabuloso. Coletivamente. Realização de sondagem, organização de reagrupamento extra-classe com atividades adaptadas. Construção de cartazes sobre o significado popular do nome da turma. Turma Girassol, beleza. Poderia ser entre parênteses, mas também pode ser sim. Aí vem uma outra coisa, né? Tipo, autorretrato, vamos manter o... Mas dessa vez o bilhete da Silva? Vai expressar tudo? Não, achei que você tinha feito aquela hora. Você tá, vou fazer então. O autorretrato recomendado. Turma Girassol, autorretrato e adjetivos para cada estudante. Beleza. Vamos ver como aqui. Construção de cartazes sobre o significado popular do nome da turma. Turma Girassol. Autorretrato. Acho que com atribuição, né? Com atribuição de adjetivos para cada estudante. Aí painéis é outra coisa, né? Ou pode ser outra coisa. Aí um E, né? Porque já está finalizando, né? Eu acho que assim, né? Turma Girassol, retrato com atribuição de adjetivos para cada estudante. E também painéis, acho que também, né? E também painéis e murais com as crianças. Acho que tem criança escrito bem pertinho aqui em algum outro lugar. Quando tem, a gente tenta evitar a repetição da palavra, mas... Bom, vamos lá, vamos em frente. Tivemos como foco... será que isso aqui, tudo que a gente está falando aqui, não foi foco, não? Acho que não, né? Acho que é o que a gente adotou. Adotou tudo isso para alcançar o que estava como foco, que é o que você vai falar aqui agora. Beleza? Olha, é um parágrafo grandão, um parágrafo cheio de informações, é um parágrafo complexo, então, e as coisas estão colocadas numa ordem bem boa, assim. Entendeu? Já por você.
Beleza, então tivemos como foco leitura e escuta, escrita e produção de texto, né? E recon. Escrita e produção de texto. Acho que é um e recon. Percebe, ó? A risca, nenhuma dessas coisas precisa, não tem o que justifica elas virem com letra maiúscula, mas você quis dar um destaque, então também não acho que não possa, eu acho que pode. Se eu fosse escrever uma redação e tal, eu não colocaria, mas socialmente, eu acho inclusive que as redações não desabonariam, não. Assim, por via das dúvidas, como não conheço quem é as pessoas que vão estar na banca, não colocaria. O certo seria isso, mas tem um porquê de ser e faz muito sentido. Então a gente tem que ter essa liberdade também. Tivemos como foco leitura e escuta, escrita e produção de texto, porque inclusive na hora de ler você dá essa ênfase, né? E reconto, aí bota o reconto também. Uso adequado, aí vamos lá. Beleza, aquilo era o principal, então vai ficar aquilo lá como letra maiúscula no começo e as outras não. Percebe? É meio que uma licença poética, assim, porque tem uma intenção. Né? Uso adequado das pontuações, interrogação, vírgula, ponto final e travessão. Tá de boa. Fazendo uso da vírgula, a gente teria que separar cada um deles por vírgula, né? Aí fica esquisito, né? Porque ali, por exemplo, como aconteceu, né? Interrogação, vírgula, 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 ponto final, vírgula, vira um poema, né? Ó, vírgula, aí ponto final. Virou um poema, olha só, é um poema imagético, né? Tem vários poetas que usam isso assim, tipo o Leminski usa isso, vários. Né? O Arnaldo Antunes usa coisas que são imagens assim, ó. Quer ver? A gente vai mudar, não vai deixar assim não. Uso adequado das pontuações de interrogação, vírgula, 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 ponto final, vírgula, travessão, ponto final. É uma brincadeira, ficou lindo, adorei como poema. Eu vou fazer um print disso aqui, vou mandar aqui no WhatsApp para salvar. Eu tenho um grupo que é só meu mesmo, chama BC. Se ler outras coisas, eu uso para salvar coisas assim instantâneas, sabe? Voltando aqui. Onde está? Então, para não ficar assim, o poema aqui, vou colocar, e não ficar também, vamos dar o Ctrl Z aqui. O uso adequado das pontuações de interrogação, só que eles não ficam separados. Então, e se você colocar as vírgulas separando, fica esquisito. Então, vou colocar interrogação, né, vírgula, ponto final e travessão. Beleza. O uso adequado das pontuações, interrogação, vírgula, ponto final e travessão. Nesse caso aqui, pode colocar assim, ponto final, travessão. Tem uma questão também que é de estética mesmo, assim, né? Pô, porque em alguns lugares você coloca o E antes do último T, da última palavra, e em alguns lugares você coloca vírgula. Acho que soa melhor aqui nesse caso, em outros não. Mas, Matheus, tu acha... Então é o que tu acha, não é o que é certo. Não se trata nesse caso aqui do que é certo, do que é errado. Todo mundo tem o direito de achar, né? Você não pode achar que aquilo que é errado é certo, porque não foi eu nem você que decidiu que aquilo era errado. Então a gente segue. Mas onde não é uma regra, é uma questão de escolha, de estilo e tal, aí você tem esse direito de achar sim. Ou seja, respeitando as regras, a gente pode achar o que a gente quiser. Uso adequado das pontuações, interrogação, vírgula, ponto final, travessão. Artigo, substantivo, aí vamos ver, vamos voltar aqui para ler. Tivemos como foco leitura, escuta, escrita e produção de texto e recon, uso adequado das pontuações, acho que aí introduz, né? Compreensão do artigo, a produção do artigo. De qual artigo? Do artigo científico? Do artigo não é dessa que a gente está falando. Do artigo, a produção do texto,
composição, acho que não é para contextualizar, né? Na composição do texto. A composição do texto. Substantivo e adjetivo. Em matemática, números naturais e ordinais. Deixa assim, números naturais e ordinais. Quadro. Que quadro? Esse quadro é o quadro de valor e lugar? Acho que ele é a mesma coisa, né? Quadro de valor e lugar. Adição e subtração. Que começo, porque tem algumas coisas com letra maiúscula, outras não, né? Então, em matemática, vamos deixar tudo com minúsculo aqui, que é mais fácil. Números naturais e ordinais. Quadros de valor e lugar. Vai para colocar QVL, é uma abreviatura. Né? Adição e subtração. Ó, tamanho de parágrafo. Chegamos ao final dele. Então a gente vai ler agora, você vai perceber que a gente ainda vai mexer, ainda vai mudar algumas coisas, mas a gente vai mudando muito menos coisas e vai chegando cada vez mais perto do ponto ideal, assim. Eu estou falando que no relatório tem que estar esse texto assim, tipo, uau, né? Estado da arte. Não, não é isso, mas a gente está, né, caminhando para ser capaz de fazer tudo isso e é nesse diálogo mesmo que a gente faz. Então, aqui é um exercício, vamos fazer ele já direitinho, né? Vamos ler e vamos perceber isso que eu já venho falando, que a leitura leva à percepção do que pode ser trocado para trazer uma melhora ou substituído para trazer, né, uma adequação, caso alguma coisa esteja, né, fora de lugar mesmo. Foi adotado, através de uma rotina bem estruturada, o uso de dispositivos básicos da escola. Percepção, acompanhamento e avaliação do planejamento diário exposto no quadro. Roda de conversa inicial com os combinados do dia. Contação de história e exercícios de reconto por meio da oralidade da escrita. Produção de texto coletivo, reconto e escrita à maneira da criança, tendo como suporte filmes pertinentes ao que estávamos estudando em ciências humanas, pré-história, por exemplo, com o uso do filme Os Crudes, uso do livro didático os livros didáticos de uso dos, né? Que a gente está falando de vários, dos livros didáticos de. Aí coloca 2 pontos. Como você gosta dos 2 pontos, ele é bem organizador mesmo em vários lugares. Vamos continuar aqui. Uso dos livros didáticos. Acho que. Coloca uma vírgula, acho que é melhor. O uso dos livros didáticos de ciências humanas, de matemática, de português e de ciências da natureza. Organização dos estudos da semana, aí não precisa dessa vírgula, por meio de um horário semanal pré-estabelecido coletivamente. Realização de sondagem, organização de reagrupamento extraclasse com atividades adaptadas, construção de cartazes sobre o significado popular do nome da turma, turma Girassol, autorretrato, contribuição de adjetivos para cada estudante. E, olha só, o E também fica de boa, mas a gente vai mudar. Turma Girassol, tá, vamos começar daqui. Autorretrato, contribuição de adjetivos para cada estudante da turma. E também, esse é um caso onde quando a vírgula aparece depois do E. O E e a vírgula juntos. Por quê? Porque essa vírgula tem a função de, junto com essa outra vírgula aqui, não dá. Destacar essa palavra aqui que eu introduzi. Que é uma palavra que pode sair daqui, mas ela também pode ficar. Mas ela fica ali organizadinha entre essas 2 vírgulas. Né? Autorretrato, contribuição de adjetivos para cada estudante da turma. E também, acho que nesse caso ainda fica melhor. E ainda. Aí tiro também, né? Já tinha também lá, né? Era só colocar ele entre vírgulas, mas ele teria que ficar entre vírgulas. Ainda, painéis e murais com as crianças. Tivemos como foco leitura e escuta, escrita e produção de texto e reconto, uso adequado das pontuações, interrogação, vírgula, ponto final, travessão, compreensão do artigo na composição do texto, substantivo e adjetivo.
Em matemática, números naturais ordinais, quadro de valor de lugar QVL, adição e subtração. Maravilha, eu acho que chegamos num ponto bom demais aqui. Quer ler? Vamos ler. Demora mesmo, Potira, mas, como eu disse, é uma aula, né? Uma aula que se faz com um período, né, mais ou menos de 2 horas, como se fosse fazer uma formação sobre produção de texto lá na coletiva. Demoraria 2 horas. Não vamos demorar 2 horas aqui, mas vamos fazer bem feitinho. Aí depois isso já vai ficar gravado de alguma forma em algum lugar e a gente vai poder voltar para poder assistir essa aula e fazer formações com ela até refinar nossa habilidade, né, de escrita. Foi adotado através de uma rotina bem estruturada o uso dos dispositivos básicos da escola: percepção, acompanhamento, avaliação, planejamento diário exposto no quadro, roda de conversa inicial com os combinados do dia, contação de história e exercício de reconto por meio da oralidade da escrita, produção de texto coletivo, reconto e escrita à maneira da criança, tendo como suporte filmes pertinentes ao que estavam estudando em ciência humana, pré-história, por exemplo, com o uso do filme Os Crudes, uso dos livros didáticos de ciência, acho que tira essa vírgula, dos livros didáticos de ciências humanas, de matemática, de português e de ciências da natureza, organização dos estudos da semana por meio de um horário semanal pré-estabelecido coletivamente, realização de sondagem, organização de regrupamento extra-classe com atividades adaptadas, construção de cartazes sobre o significado popular do nome da turma Girassol, que poderia vir entre parênteses, né? Ficaria bom também. Autorretrato com atribuição de adjetivos para cada estudante e ainda painéis e murais com as crianças. Tivemos como foco leitura e escuta, escrita e produção de texto e reconto, uso adequado das pontuações, interrogação, vírgula, ponto final, travessão, compreensão do artigo na composição do texto, substantivo e adjetivo. Em matemática, números naturais e ordinais, quadro de valor de lugar QVL, adição e subtração. Pá, maravilha, ponto. Vamos só ver quantos parágrafos mais a gente tem aqui. Termina aqui, né? Temos 2 parágrafos. Temos 1, 2, 3 parágrafos. Dois medianos de tamanho e um outro pequenininho. O estudante é esforçado, participativo e compartilha muito sobre conhecimentos gerais. Tá, o estudante. A gente estava falando sobre várias coisas, agora a gente trouxe o estudante para o rolê. Vamos só ver se está bem introduzido o parágrafo, assim, trazendo o estudante agora? Ou precisaria de 1 ou 2 ou 3 palavrinhas que contextualizasse ali? Para fazer isso, precisaria, não sei o que a gente vai fazer, precisaria ler. É isso. Vamos ler, então. Akizaf iniciou o ano com boa presença nas rodas de conversa, sempre participativo. Gostava de interagir, contribuindo com seus conhecimentos e ideias. No início do bimestre, em português, apresentou ter muitas ideias, mas tinha dificuldade de organizá-las por escrito. Lia pausadamente com omissão de sílabas e muitas vezes demonstrava não compreender o que era lido. Em matemática, apresentava dependência para realizar problemas com contas básicas de adição e subtração, bem como para realizar interpretações simples. Foi o objetivo do bimestre construir significados para os valores da escola, estabelecer regras e combinados com o objetivo de proporcionar bom convívio, realizar a construção do projeto de identidade, que previa entender onde estou localizado e quem sou, entre outras coisas. Também sondagem sobre o momento de aprendizagem de cada criança, revisão em matemática dos conteúdos de adição, subtração e situações, problemas envolvendo as operações citadas e quadro de valor de lugar, bem como, acho que fica melhor, finaliza melhor, como introduzir uma rotina estruturada em relação ao hábito de ler. Foi adotado através de uma rotina bem estruturada o uso dos dispositivos básicos da escola: percepção, acompanhamento e avaliação do planejamento exposto no quadro, roda de conversa inicial com os combinados do dia, contação de história e exercício de reconto com melhoridade da escrita, produção de texto coletivo, reconto e escrita à maneira da criança, tendo como suporte filmes pertinentes ao que estavam estudando em ciências humanas, para a história, por exemplo, com o uso do filme Os Crudes, uso dos livros didáticos de ciências humanas, matemática, português, de ciências da natureza,
Organização dos estudos da semana por meio de um horário semanal pré-estabelecido coletivamente. Realização de sondagem, organização de reagrupamento extra-classe com atividades adaptadas, construção de cartazes sobre o significado popular do nome da turma, turma Girassol, autorretrato com atribuição de adjetivos para cada estudante e ainda painéis e murais com as crianças. Tivemos como foco leitura e escuta, escrita e produção de texto e reconto, uso adequado das pontuações, interrogação, vírgula, ponto final, travessão, compreensão do artigo na composição de texto, substantivo e adjetivo, em matemática, números naturais e ordinais, quadro de valor de lugar, QVE, adição e subtração. O estudante é esforçado, acho que o estudante demonstrou-se, né, que a gente está falando de um monte de coisa que a gente viveu e como que a criança foi lá naquilo que a gente estava vivendo, né? Então, o estudante foi esforçado em relação a tudo aquilo, né? Então a gente tem que linkar, percebe? Foi importante ler para a gente linkar esse parágrafo aqui com os anteriores. O estudante demonstrou. E aí é uma palavra ou outra, não é nem um bicho de sete cabeças. Demonstrou-se. Ó. Uma água, cara, é bom, velho. Né? Obrigado. Valeu. O estudante demonstrou-se esforçado, participativo. Só parei aqui um pouquinho para poder mencionar que esse é o caso onde o hífen aparece, mas essa última letra aqui não vai ser com acento. Né? O estudante demonstrou-se esforçado, participativo e compartilha muito sobre conhecimentos gerais e curiosidades. Aí o embora, o todavia, o ainda que, essas coisas sempre vai ter uma vírgula antes. E às vezes assim é o que fica melhor. Ponto, vírgula antes e a vírgula depois da palavra. Que é muito sobre conhecimentos gerais e curiosidades. Embora muitas vezes não tenha conseguido acompanhar a turma na realização e conclusão das atividades. Ponto, né? Não necessitou de atendimento distinto do grupo. Beleza, mas o ponto ali tem que ser o ponto ali mesmo, né? Porque está falando de uma coisa. Demonstrou-se esforçado, participativo e compartilha muito sobre conhecimentos gerais e curiosidades, embora muitas vezes não tenha conseguido acompanhar a turma na realização e conclusão das atividades. Aí é que cabe um todavia. Todavia, não necessitou. Porque você tá, todavia, por quê? Não, eu estava com os perrengues ali. Não, estava com os perrengues, mas também não chega pra, não é para tanto, também não precisou. Mas poderia colocar, né? Tipo, mas também não precisou de nenhum atendimento especial, não. Poderia ser, mas uma linguagem mais de escrita, uso todavia. É nesses momentos que a gente vai usar essas palavras, né? Essas palavras charmosinhas, assim, bonitinhas. Beleza. Tem umas que são cafonas, de tão bonitinhas que são, mas todavia ele tá de boa, ele ainda tem o seu lugar na praça. E conclusão das atividades. O atividade aqui tem algum problema, né? Atividades. Não estou entendendo qual que é o problema da atividade. Não quero colocar vírgula. É ponto final, eu quero colocar. Por que você está falando que está errado? Ô, querido, obrigado. É muito bravo. Vai ficar gravado, preocupa não. Dadi trouxe uma água aqui para mim. Todavia, não necessitou de atendimento distinto do grupo, pois mantém sua atenção voltada para a professora sem atrapalhar, sem comprometer a si próprio, menos ainda aos demais, né? Professora. Na verdade, porque a gente não está falando sobre isso, né? Sobre perturbar a turma, a gente está falando meio que sobre ele mesmo, né? Então poderia ser a atenção voltada para a professora sem perder o foco, né? Sim, acho que alguém lá, quem é que estava falando aqui de atrapalhar os outros? Mas poderia, né? Sem atrapalhar a si mesmo e menos ainda aos demais e tal. Bem como aos demais e tal, mas acho que pode ficar assim.
Como é que você faz? Se você tiver com tempo e quiser, numa outra ocasião, escreve das duas formas. Às vezes quando eu estou escrevendo, e aí eu tenho uma opção, tenho outra opção, eu pego o parágrafo inteiro, copio e em cada um dos parágrafos eu coloco uma das opções. E depois eu leio os dois parágrafos e falo, não, nesse parágrafo aqui ficou melhor assim. Né? Técnicas de escrita. É disso que a gente está falando, né? Beleza, o estudante demonstrou-se esforçado, participativo e compartilha muito. Por que ele sublinhou aqui, né? Porque a gente está falando demonstrou-se, né? No passado, e compartilha, ele está no presente, né? Tá um pouquinho estranho, não está errado, assim, mas vamos ver. O estudante demonstrou-se esforçado, participativo e disposto. E disposto a compartilhar, né? Acho que fica assim, disposto a compartilhar, aí o verbo definitivo aqui, demonstrou-se esforçado, participativo e disposto a compartilhar. Aí esse muito pode colocar entre parênteses, ele é uma observação, né? E compartilhar sobre conhecimentos gerais e curiosidades. Conhecimentos e curiosidades gerais. Acho que eu traria esses gerais para cá. Clicando na palavra, ela ficando azulzinha, você pode clicar e segurar e arrastar que ela vai para onde você quiser. Ou então você apaga de lá e escreve aqui. Ou recorta de lá e cola aqui. E disposto a compartilhar muito sobre conhecimentos e curiosidades gerais. Beleza? Embora, maravilha. Ponto vírgula, embora, vírgula, maravilha. Muitas vezes não tenha conseguido acompanhar a turma na realização e conclusão das atividades. Todavia, não necessitou de atendimento distinto do grupo, pois mantém sua atenção voltada para a professora sem perder o foco. Foi oferecido suporte para a compreensão da letra cursiva. O aluno escreve, mas não compreendia. Escreve, está no presente, compreendia, está no passado, totalmente, tal. As informações estão aqui, só a gente organizar elas direitinho. É o polimento, né? A escrita, a hora de escrever é do tipo a picareta na parede da caverna. Aí depois você pega esse diamante que está lá no carrinho, leva para uma salinha bem iluminada, né? Uma aguinha fresquinha ali do lado, uma música que você gosta, aí você vai lapidando aquilo ali até virar um diamante mesmo. Esse que é o processo. Todavia, não necessitou de atendimento distinto do grupo, pois mantém sua atenção voltada para a professora sem perder o foco. Foi oferecido suporte para a compreensão da leitura cursiva através do que, pois o aluno escrevia, mas não compreendia totalmente, não compreendia o que? Não compreendia o que ele tinha escrevido, não compreendia como é que ele deveria escrever, o que você quis dizer, né? Aí é o que a gente chama de ficou dúbio, né? Ou seja, tem uma dúvida ali naquela coisa. Às vezes o escritor, a escritora pode fazer isso intencionalmente e está tudo certo. Tem vários escritores que escrevem um livro inteiro e você nunca sabe exatamente o que ele quer dizer, mas essa era uma intenção mesmo, ou poética, filosófica, estética, enfim, várias coisas, né? Foi oferecido, ou até política, às vezes, você está falando as coisas, mas você não pode falar muito explicitamente porque você pode se dar mal, então você vai só ali, né, tipo, sugerindo coisas assim, sem fechar a questão. Foi oferecido suporte para a compreensão da letra cursiva, pois o aluno escrevia, mas não compreendia. Eu acho que aqui seria, tipo, o que lia posteriormente. Não compreendia totalmente o traçado das letras. Seria isso? Traçado das letras. É porque eu senti que faltou um complemento ali para dizer o que é. Né? Vou deixar entre parênteses aqui. Não compreendi totalmente o traçado das letras. O que dificultava a leitura futura. Acho que é isso. Nos momentos matemáticos, ele apresentou dificuldades.
mas se mostrou bastante empenhado em compreender deixa eu ver, nos momentos matemáticos, aí não precisa decidir, ele se apresentou, nos momentos matemáticos ele também apresentou dificuldades, né? Porque ele também, quer dizer, porque a gente estava falando já de uma de dificuldades que ele teve lá com letra cursiva, com outras coisas, então ele apresentou mais uma, né? Os momentos matemáticos também foram apresentadas, ele também apresentou dificuldades, mas se mostrou bastante empenhado em alcançar o que era necessário compreender, em alcançar o que era para sua compreensão satisfatória. Parabéns para ele, para todo mundo que estava estimulando, principalmente a prova. Mas se mostrou bastante empenhado em alcançar o que era necessário para sua compreensão, fica melhor. Ali é o caso onde eu estava sendo prolixo. Não acho que falar muito seja prolixo. Falar muito o que for necessário é necessário. Falar o que não precisa, aí sim é ser prolixo. O que era necessário para alcançar a compreensão. Em alcançar o que é necessário para a sua compreensão. Para chegar à compreensão. Por que não colocaria alcançar? Porque já tem o alcançar aqui. Bastante empenhado em alcançar o que é necessário para a sua compreensão. Ou para a compreensão já resolve, para a compreensão. Aí sempre buscando auxílio do professor ou dos colegas. Aí, tipo, esse sempre buscando, ele fica junto ali. O que era necessário para a compreensão, sempre buscando auxílio da professora ou dos colegas. Maravilha, acho que não precisa nem ler esse parágrafo aqui de novo, mas vai ficando cada vez mais tranquilo, mais fácil. Também tem alguns parágrafos que são mais desafiadores, é normal. Diante das estratégias adotadas, observou que as estratégias adotadas e do quadro visto, né, observou-se que a PSAF obteve avanços significativos, bem como a importância do ato de ler. Ele obteve a importância do ato de ler, eu acho que ele conquista, né, alguma coisa em relação a isso. Então vamos parar de pequenininho, mas vamos dar uma mexidinha aqui para a gente deixar maravilha. Que bom que ele está aqui para a gente ter material para estudo. Né, diante das estratégias adotadas, acho que eu colocaria tudo diante do observado e das estratégias adotadas, então vou tirar esse observado aqui porque já tem observado ali na frente. Diante do quadro, né? Aí esse quadro, claro que ninguém está pensando que seja o quadro a lousa, né? É o quadro, o retrato da criança. Diante do quadro das estratégias adotadas, observou-se que a CISAF obteve avanços significativos e apropriou-se significativos em quê? Acho que significativos, né? Ou vamos ver, diante do quadro das estratégias adotadas, observou-se que a CISAF obteve avanços significativos. Acho que colocar assim com destaque, não sei se esse é o destaque, mas por exemplo, diante do quadro de estratégias adotadas, observou que a CISAF obteve avanços significativos com destaque para a apropriação ou incorporação, é melhor, né? Para a incorporação do ato de ler. Do ato, do hábito, não acho que é no ato, do ato fica bom. Diante do quadro das estratégias adotadas, observou-se que a CISAF obteve avanços significativos, com destaque para a incorporação do hábito, acho que do hábito mesmo. Não sei se já chegou a virar um hábito, né? Do hábito de ler.
Os objetivos da CAP se fizeram presentes em suas relações com os colegas e professora. Acho que coloca assim, destaco que os objetivos da CAP se fizeram presentes em suas relações com os colegas e com a professora. Descato não, destaco. Aí põe o C aqui. Que os dispositivos da CAP se fizeram presentes em suas relações com os colegas e com a professora. Ele se expressa com clareza e suas produções foram, que as suas, foram se tornando, sei lá, vamos compor agora, tornando cada vez mais substanciais, né? Com perspectivas de melhorias. Começou ali um site sarau. Boa. No próximo período, vamos prosseguir com o nosso trabalho, priorizando uma participação ativa e respeitosa durante nossas discussões em grupo, além de respeitar os acordos estabelecidos e promover a leitura diária. Na disciplina de matemática, vamos introduzir cálculos avançados de adição e subtração com reserva, explorar números ordinais e números romanos. Em português, vamos focar na produção de textos ou frases. Além de frases, melhorar a fluência na leitura, aprimorar a interpretação de textos e compreender as regularidades ortográficas de forma mais consistente. Maravilha! Muito bom. Vou clicar nesse pedaço aqui, o de texto a gente finalizou. Parabéns, muito bom. O que aconteceu? Apagou tudo? Não. Beleza. Vou só clicar com o botão direito aqui e vou excluir essa linha aqui. Excluir linha. Beleza. Olha, um relatório que, demorou um pouco para a gente fazer a revisão normal, porque a gente estava fazendo mais do que uma revisão, estava fazendo um estudo comentado. Se a gente quiser ler tudo, a gente não vai fazer isso agora, mas se a gente quisesse ler tudo, a gente ainda mudaria 1, 2 ou 3 palavras de algum lugar. Aqui aquela hora a gente tinha baixado o parágrafo, de lugar. É isso que faz com que a pessoa meu texto nunca está pronto, nunca está bom. Não significa que nunca está bom. Ele pode nunca estar pronto, de fato. Mas bom ele fica a partir de um certo momento, assim. Beleza? Valeu, então. Abraço.